Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre verbos e hoje falaremos sobre os verbos abundantes, tá? Vamos começar falando sobre as formas nominais dos verbos, tá? Que são o gerúndio, infinitivo e o particípio, tá? A gente já conhece o infinitivo, aquele que termina naquelas três conjugações, né? Primeira, segunda, terceira conjugação, ar, er e ir. São os verbos antes de serem conjugados, é correr, amar, partir, tá? Agora, o gerúndio são aqueles verbos terminados em NDO, comendo, andando, fazendo, tá? E o particípio, que é o verbo terminado em ado ou ido, tá? Eu tinha amado, eu tinha corrido, enfim. E por que eles recebem esse nome de formas nominais dos verbos? Preste atenção que todas as vezes que a gente falar de nominal, alguma coisa nominal, nominais, né? É que se refere a um substantivo, ou seja, nome, tá? Nome, na nossa gramática, se refere a um substantivo. Ou seja, além de serem verbos, eles podem ser, sim, nomes, ou seja, substantivos, certo? Então, vamos ver cada um deles aqui agora. Como eu disse para vocês, o infinitivo é aquelas três terminações que nós temos, ar, er, ir, né? Andar, correr, sumir. O gerúndio. Falamos muito aí no nosso dia a dia. Eu estava andando pela rua quando encontrei sei lá o quê, eu estava correndo, as minhas coisas vivem sumindo, né? Que é o gerúndio, dá a ideia de que ainda estava acontecendo. E aí, esses verbos terminados em NDO está no gerúndio, tá? E o particípio é aquele verbo que termina com ado ou ido, tá? Ou seja, andado, corrido, sumido, né? E aí a gente vai ver que os verbos abundantes, eles se referem aos verbos no particípio, e aí eles se referem aos verbos no particípio que tem a forma regular e irregular. Nós vamos ver isso na próxima tela. Verbos abundantes são aqueles que apresentam duas formas para o particípio. O particípio terminado em do é determinado regular. Aqueles que utilizam outras terminações são chamados irregulares. Olha só, o particípio regular a gente vai sempre utilizar com os verbos ter e haver, sempre. Então, olha só, se eu estou falando o povo tinha elegido o prefeito da cidade, eu tenho o verbo ter, que é o verbo tinha, é um particípio regular, ou seja, voto elegido, tá? Então, olha só, outro caso aí que causa dúvidas, eu tinha impresso ou imprimido. Então, olha só, temos o verbo haver. Aí nessa frase, a impressora já havia imprimido 5 cópias. Soa mal? Soa, mas está certo, porque eu tenho o verbo haver, então eu tenho que colocar imprimido, tá? Vamos voltar aqui no próximo slide. Com o verbo ter e haver, eu uso os particípios regulares, que é aqueles que terminam em do. Já o particípio irregular, a gente vai usar com os verbos ser, estar e ficar, certo? Então, olha só, a mesma frase praticamente. O prefeito da cidade foi eleito. Vamos voltar lá na outra frase? O povo tinha elegido o prefeito da cidade. Então, eu tenho que botar elegido, porque eu botei o verbo ter. Agora, aí nessa frase, o prefeito da cidade foi elegido? Não, foi eleito. Porque com o verbo foi é o verbo ser. Vocês estão lembrando que o verbo ser ele é irregular? Então, se eu boto aí foi, eu tenho que botar o particípio irregular. Olha só esse exemplo. As 5 cópias já estão impressas há dias. Vamos voltar lá na outra frase. Olha aqui. Aqui eu disse que a impressora já havia imprimido, porque eu utilizei o verbo haver, certo? Que é regular. Agora, se eu utilizo o verbo estar, que é as cópias já estão, né, que admite o particípio irregular, eu vou colocar que elas são impressas, tá? Então, impresso ou imprimido depende do que você vai usar. E aí nós temos um quadrinho que eu coloquei para vocês sobre os verbos abundantes, que temos a parte do regular e irregular, e aí embaixo temos quando usar. O regular eu uso com ter e o haver, e o irregular com ser e estar. Outra observação sobre os verbos abundantes para a gente finalizar. Olha só, alguns verbos só têm a forma irregular,
como o verbo abrir, que só é aberto, o verbo ver, que só pode ser eu tinha visto, o verbo escrever, eu tinha escrito, eu tinha dito, eu tinha feito e eu estava vindo, né? E a observação número 2 é que alguns verbos, como o verbo ganhar, gastar e pagar, já estão sendo substituídos por um único particípio, que é a forma irregular deles, né? Ganho, gasto e pago, tá? Porque tem sempre aquela confusão, eu tinha pago ou pagado, né? Aos poucos aí, a gramática mesmo tem feito essa substituição para não surgirem estas dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um super beijo e até a próxima. Tchau!